Muito bem, bom dia. Estamos iniciando mais uma aula, mais um momento juntos, mais um tempo para o seu aprendizado, para uma construção de saberes, para um aperfeiçoar. E hoje iremos falar um assunto muito importante, que é as perseguições que ocorreram dentro do contexto do cristianismo. As perseguições que ocorreram dentro do cristianismo. Lembrando a você que, se você quiser fazer um curso de teologia comigo, pode se inscrever neste número que está aí, entrar em contato comigo nesse número aí para se inscrever, fazer sua matrícula, tomar todas as informações. É o 62981091777. Também estou oferecendo o curso de escatologia, o curso de neurolinguística, o curso de grego exegese e o curso também de hermenêutica filosófica, além de uma mentoria acadêmica. Venha fazer parte desse grande projeto, venha entrar em contato comigo pelo 62981091777, que eu estou te esperando. Então, hoje, nós vamos tratar de um assunto muito importante: as perseguições dentro do cristianismo. É uma tarefa bastante difícil e gigantesca até explicar, trazer à tona quão grandes foram, antes das próprias perseguições do nosso tempo, a glória e a liberdade que gozou entre todos os homens gregos e tanto bárbaros a doutrina da piedade para com Deus, e também de todas as coisas, quando foi anunciada ao mundo através do Evangelho e por meio de Cristo, não é? O querigma cristocêntrico. Então, ainda assim, podemos dizer que a prova desta questão poderia ser acolhida dentro da soberania para com os nossos, a quem, inclusive, viesse entregar o governo das províncias, dispensando-os, inclusive, da angústia de ter que sacrificar pela muita amizade que reservavam com a doutrina do cristianismo, tá? E com essa necessidade de falar que estavam dos palácios imperiais e até dos próprios supremos magistrados, então permitiam, consentiam que seus familiares, esposas, filhos, criados, viessem a agir com certa liberdade, com a sua palavra, com a sua conduta, no que concernesse à doutrina cristocêntrica, permitindo, inclusive, eles a gloriar-se da liberdade da sua fé e também até se considerar especialmente dignos, inclusive, de aceitação, e mais ainda do que seus companheiros de serviço, né? Então, nós podemos dizer que o famoso Doroteu, o melhor disposto e o mais fiel de todos, inclusive, para com eles, e por isso até foi muito distinguido com honras, mais até dos que aqueles que tinham cargos dentro do governo, como o caso do célebre Gorgônio e outros que nós poderíamos aqui mencionar. Era visível, então, também que, dentro desse contexto todo, a favor até dos próprios procuradores, próprios governadores, que julgavam, muito momento, dignos, né, os dirigentes de cada igreja, eles pudessem descrever aquelas concentrações de milhares de homens e até de algumas multidões das reuniões, em qual a cidade, e igual aos céleres, concorrências aos, vamos dizer assim, oratórios, não é? E por esta causa, precisamente, já até não contentes de modo algum com aquele questão dos antigos e edifícios que estavam sendo levantados desde as fundações das igrejas, como também da grande amplidão por todas as cidades, e isso ia cobrando, com o tempo, um avanço que, na verdade, ia causando também alguns reflexos, né? E com todos esses desenvolvimentos, começa, então,
a tornar-se uma perseguição, começa a ser levantada, começa a ser proposta em razão do volume de crescimento, da abrangência de crescimento, aceitação que estava tendo já o cristianismo. Então, tudo isso se cumpriu de uma forma até bastante efetiva, e quando nossos próprios questões começaram a tomar proporções, aí começou-se a ocorrer que alguns exemplares que tinham de alguns escritos do Novo Testamento, e já que tinham sido algumas, vamos dizer assim, cartas de alguns apóstolos, como também escritos do Antigo Testamento, vinham sendo queimados e banidos, tá? E então numerosos dirigentes das igrejas, até lutando de uma forma animosa em meio a terríveis tormentos, começaram a surgir em resultado dessas perseguições que começaram a ser empreendidas à igreja. Eles ofereceram quadros de grandes combates, mas só que foram milhares os outros que se levantaram com sentimento de revolta e acabaram sendo levados, na verdade, a tormentos, açoites, castigos, torturas insuportáveis, né? Até virem, no caso, a morrer como mártires, né? Então, todo esse contexto que nós podemos ver, que podia-se ver que inúmeros vinham morrendo dessa forma cruel e inúmeros vinham tendo uma vida de destruição por causa do martírio que estava, e da perseguição e do martírio que estava ascendendo o número de mártires a cada dia. Então, em Nicomédia, o edito contra a igreja, por exemplo, se tornou um personagem até obscuro, mais dos mais claros, inclusive, segundo a estimativa da excelência da própria vida. E aí, empurrados pelo zelo de Deus, lançou-se com uma fé ardente, depois até de arrancar o edito, que se achava em lugar visível público. Então, por considerá-lo ímpio e religioso, rasgou, apesar de haver na mesma cidade, inclusive, até 2 imperadores, o mais antigo de todos e o que depois dele ocupava o 4º posto no governo. Então, com isso, foi já proposto, não é, uma perseguição também à Nicomédia. E todos quantos foram celebrados e tornados admiráveis, famosos por sua valentia, iam sendo mortos, iam sendo perseguidos, iam sendo destruídos, iam sendo consumidos, né? E, por exemplo, nós podemos aqui listar na Fenícia que uma grande mortandade ocorreu, tá? Não só no Egito também, os mártires, por exemplo, de Tebaída, com ultrajes, com dores que suportaram e que se lacerava-se todo o corpo empregando conchas em vez de garfos, que perdessem a vida, tá? Morriam muitas vezes amarrados em ramos, em árvores, puxando como uma máquina, juntando os ramos mais robustos, estendiam cada um deles com pernas dos mártires e deixavam que os ramos voltassem à sua posição natural. Então, era uma situação bastante cruel, bastante, vamos dizer assim, avassaladora e até assustadora o que estava ocorrendo, a proporção que estava ocorrendo de perseguições à igreja dentro do contexto do cristianismo. Tá? Podemos até enumerar, por exemplo, uma carta que foi feita de Filéias aos Tenuítas, tá? Que assim está escrito na carta: como nas divinas sagradas escrituras encontramos todos esses exemplos, modelos e bons indicadores, os bem-aventurados mártires, que estavam conosco sem vacilar o mínimo, fixando limpidamente os olhos de suas almas no Deus do universo,
e abraçando em suas mentes a morte pela religião. Aferravam-se tenazmente à sua vocação por terem encontrado que nosso Senhor Jesus Cristo se fez homem por nossa causa, para destruir pela raiz do pecado e de todo pecado esse prover-nos de viático de entrada à vida eterna. Pois não teve como usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo e reconhecido em sua figura como um homem, humilhou-se a si mesmo até a morte e morte de cruz. Pelo que os mártires portadores de Cristo, procurando os dons maiores, suportaram todo o trabalho da classe de invenções e de tormentos, não só uma vez, mas algumas até 2 vezes, ainda que as guardas rivalizassem em ameaças contra eles, não só por palavra, mas também por obra. Não abandonaram a sua resolução, porque aquele cujo amor perfeito lança fora todo o temor. Então, essa carta foi uma carta que louvava, que exaltava, que postulava, não é? Uma defesa, uma nota de louvor, uma nota de exaltação, de admiração, não é? Pela atitude dos mártires, tá? Pela valentia, pela coragem e pela convicção que os mártires tinham de doar as suas próprias vidas pela causa do Evangelho e de não negar o Evangelho, certo? Então, Frígia, por exemplo, que era uma pequena cidade de cristãos, ela foi cercada com todos os seus homens por soldados e ali atearam fogo e queimaram a todos, inclusive crianças, mulheres, que invocavam a gritos o Deus do universo. Então, a razão foi que todos os habitantes da cidade, em massa, inclusive o próprio inspetor imperial de contas e também todos os magistrados, como o povo inteiro, haviam se confessado cristãos. Então, não obedeciam nem o mínimo aos que lhe ordenavam adorar os ídolos. Com isso, veio a consequência e houve outro chamado até Adalto, que era possuidor de um digno cargo no Império Romano e procedente de uma linhagem ilustre dentro da Itália, que havia avançado por todos os graus de honra junto aos imperadores, ao ponto de haver passado de uma forma irrepreensível aos postos até de administrador-geral, veio também a confessar a Cristo e suportou, junto com os demais, esse combate à religião e essa morte cruel de sendo queimado no fogo, como todos os demais foram queimados no fogo na perseguição que sobreveio a todos os cristãos que moravam na região e na cidade da Frígia. Então, as perseguições foram de uma proporção muito grande, de uma proporção muito cruel, não é? Mas eles resistiram, eles prevaleceram, eles permaneceram convictos, eles permaneceram fiéis na sua proposta de defender a fé cristã, de seguir a Cristo, de defender o Evangelho, de não abandonar as doutrinas ensinadas pelos apóstolos e de estar, na verdade, cada dia mais sujeitos, submissos ao que a Escritura propunha, ao que estava proposto para a vida do verdadeiro cristão. E se sujeitaram até e submeteram até a todos os tipos de perseguições, como esta que ocorreu na Frígia, como outras que ocorreram de forma dilacerante, que corpos foram rasgados, que comidos por feras, outros que foram rasgados por garfos, outros que foram mortos a pauladas, e assim outros que foram totalmente decapitados, cortados seus corpos e pendurados e amarrados em árvores e assim plantados. Então, de uma forma cruel foi as perseguições, mas esses mártires doaram suas vidas em uma demonstração de fidelidade, de compromisso e de entrega total a Deus.